Foi engraçado quando eu primeira vez cheguei no Brasil, foi em 2010, e o presidente foi Lula. Aí eu cheguei agora de novo e o presidente é Lula. Pra mim não fez diferença nenhuma, ninguém chegou, ninguém saiu, né? Igual o Putin na Rússia. Sobre isso aconteceu algo muito ruim para o nosso país. De 2013 para cá, o nosso país entrou numa crise muito grande, porque o Lula ele conseguiu eleger a sua sucessora. Foi a primeira mulher que virou presidente do Brasil, né? A Dilma. Por meio da popularidade do presidente Lula. Ele deixou o país, na época que ele saiu, com um crescimento econômico de 7,5% do PIB, ou seja, um crescimento fenomenal. Só que a partir daquele momento que ele resolveu colocar uma mulher na presidência da República, em um país culturalmente machista, e de políticos muito experientes. Os políticos no Brasil, eles fazem carreira na política, começa com 17 anos e termina com até morrer, fica na política. Então, são pessoas que estão de longa data dentro da política. O presidente Lula elegeu a sua sucessora. Ela é uma mulher que ela tem experiência em gestão de empresa, é uma pessoa economista, tal, trabalhou em direção de empresas. E aí, quando acontece dali para dentro da política, sem nunca ter sido uma deputada, uma vereadora, nada disso, ficou um pouco difícil para ela negociar com políticos, porque políticos eles só negociam mediante dinheiro, mediante vantagens. Para ela, como ela não tinha essa experiência desse tipo de negociação, ficou um tanto complicado, porque ela via corrupção e ela dizia, eu não vou participar disso. O que acontece? A partir de 2013 começou a boicotar o governo dela, por assim dizer, e aí ela foi perdendo popularidade na sociedade. Quando veio em 2000, ela conseguiu se reeleger em 2014, mas quando veio em 2016 ficou a situação impossível. Então forjaram um impeachment, que é para tirar o presidente por meio de uma lei que tem no Brasil, sem que o exército tome o poder. E aí o vice-presidente assumiu a presidência. Só que esse impeachment ele não foi um impeachment nos conformes, porque para acontecer o impeachment, o presidente da República ele tem que cometer crime. E ficou comprovado que não houve o crime. E aí o Brasil ficou muito dividido entre aqueles que acreditavam que o impeachment foi certo e aqueles que acreditavam que não foi, que foi golpe. E aí teve uma operação no Brasil, não sei se você conhece a história da Itália, que é a Operação Mãos Limpas, que aconteceu na década de 90. Então aconteceu aqui no Brasil também uma operação nos mesmos moldes, em que a política foi demonizada, os políticos e as pessoas que faziam parte, especialmente esses mais pro espectro da esquerda, tornaram-se para essa operação como se fossem bandidos que deveriam ser extirpados da sociedade. Começou a criminalizar por meio da imprensa, tudo mais, e influenciadores também na internet. E aí o nosso país ele entrou numa crise econômica profunda, em que o desemprego aumentou, empresas quebraram, muitas empresas quebraram, as famílias se endividaram. Ou seja, o Brasil ainda está metido nessa crise, está começando a se recuperar agora. Perdemos uma década, de 2013 até 2023, foi a década perdida do Brasil. E as pessoas perdendo renda, as pessoas perdendo emprego, as empresas fechando, falindo e tal. E aí o Lula foi preso nesse meio de caminho, o Lula terminou preso, ele foi parar na cadeia, devido a tanta história de corrupção, conseguiram uma condenação, modificando um entendimento da Suprema Corte em que a Constituição diz até a sentença transitar e julgar, então você não pode ser preso. Você só pode começar a cumprir a pena a partir da sentença transitada e julgada. Não aconteceu com o presidente Lula. Foram lá e mudaram o entendimento para condená-lo e para que ele pudesse cumprir a partir daquela condenação já a pena em regime fechado. Foi o que aconteceu. Ele foi parar na cadeia e dividiu ainda mais o país. Era um período de eleição, em 2018, em que ele era o líder nas pesquisas, e a sociedade não aceitava que tivesse tirado o líder das pesquisas daquela forma, trocando o entendimento de jurisprudência que havia no país, simplesmente para prender alguém que iria ganhar as eleições.